Boa tarde, pessoal. Meu nome é Wagner Schmidt, eu sou analista comercial da Telebrás, que é a Telecomunicações Brasileiras S.A. Cometi uma gafe, acabei esquecendo ali meu material, mas já está chegando. Vou apresentar então a palestra do projeto elaborado pela Telebrás, juntamente com o Ministério da Educação e representando então, até então o Ministério das Comunicações, que agora é o Ministério das Ciências, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Projeto Minha Escola Mais Inteligente. Antes de falar sobre o projeto em si, gostaria de apresentar a Telebrás, que muita gente ou não conhece, ou os que conhecem o formato antigo da nossa empresa. O que é a Telebrás? A Telebrás, então, ela é aquela empresa responsável pela telefonia nacional, lá iniciando a década de 70, e que foi desmembrada e privatizada em 98. Ou seja, então o sistema Telebrás era responsável pela telefonia nacional, telecomunicações nacional, menos no Rio Grande do Sul, que ele tinha a empresa estatal aqui do estado, que era a CRT. Em 1998, então, por estratégia do governo, para melhorar a estrutura da telefonia, se desmembrou e abriu, então, por privatização do sistema Telebrás. A Telebrás Holding, ou seja, a matriz que era responsável por esse sistema em Brasília, ela foi mantida. Foi mantida por dois motivos. Um, quando foi privatizado o sistema, ao contrário do que se pensa, a empresa que acaba comprando, ela não compra o passivo. Então, aquelas contas que tem lá daquela empresa estatal fica para o governo. Então, ficou a empresa aberta ainda para ficar com aquele passivo que são custas judiciais, enfim, trabalhistas geralmente, e até mesmo o endividamento ao longo daquele período. O outro motivo é que para ser possível essa privatização e a abertura para empresas privadas da telefonia, era preciso criar um órgão regulador. Então, para a criação do órgão regulador, que é a Anatel, foi utilizado esses funcionários da Telebrás, que ficavam lotados em Brasília. Então, formaram a Anatel e que depois, aí sim, foi montando os seus concursos e seguindo como estrutura própria. Em 2009, então, vem a nova fase da Telebrás. Por que foi reaberta? Se verificou que a estratégia de distribuir por parte privatizada não deu tão certo e que precisava, então, distribuir melhor as telecomunicações, em foco na banda larga. Então, em 2009 foi elaborado um projeto para redistribuição e universalização da banda larga no país, ou seja, uma interiorização. Foi verificado que os grandes centros das capitais e grandes cidades do interior, e no centro desses municípios se tem a parte de telecomunicação e banda larga. No interior desses municípios, e principalmente a área rural, não. E até hoje isso ainda é verdade. Outra questão, dos 2.900 municípios do Brasil, ainda tem uma única empresa como a sua fornecedora de telecomunicações fixas, né? Telecomunicação fixa, desculpa. Então, mais da metade dos municípios brasileiros ainda dependem de uma única empresa. Dito isso, então, qual foi a forma do governo de distribuição? Eles pensaram em montar um projeto, que então, se formou então, um Plano Nacional de Banda Larga, e para o agente, para esse projeto, foi reaberta então a Telebrás. A Telebrás ela foi reaberta com o decreto 7175 de 2010. Eu cito o decreto porque, ao contrário das instituições privadas, a gente sempre depende de uma lei que permita qualquer ação nossa. E eu já cito porque é muito importante para o próprio material e palestra que eu vou apresentar para vocês desse projeto do Minha Escola Mais Inteligente. Bom, elaborado então esse Plano Nacional de Banda Larga e a Telebrás como seu agente, ela fica com um foco então de interiorização da banda larga e distribuição através dos provedores regionais. Então foi criada uma legislação com objetivos específicos.
que nos permitem trabalhar dessa forma como vem hoje. Hoje a gente não fornece banda larga diretamente para o consumidor final. A gente cria estruturas para aquele provedor regional distribuir para os munícipes, então, de cada região. Em 2013, veio, então, um outro fato muito importante para a Telebrás nessa nova história dela, que foi os vazamentos de informações, o famoso caso Snowden. O que aconteceu nesse caso? As informações que seriam sigilosas do governo federal foi descoberto que os Estados Unidos tinham acesso a isso, enfim, e utilizava para fins comerciais. Dado isso, então reuniu-se, vamos chamar assim, a cúpula do governo e tinham que se montar uma estratégia para banir isso, ou seja, a gente precisa de uma rede própria. Uma rede própria e segura. Quem vai fornecer isso? Imagina que naquela reunião que vem lá, tu tem vários entes da federação que têm alguma segurança e têm suas estratégias próprias. Por exemplo, o SERPRO. O SERPRO, ele tem aqui a rede segura, ninguém invade a rede da Receita Federal, tal. Opa, o SERPRO. Tem a DataPrev. A DataPrev, que fornece aqui, então, para o INSS. Opa, o Ministério das Comunicações tem a Telebrás. Então, a Telebrás, foi montado um novo decreto, então, que nomeia a Telebrás como o agente provedor da rede de governo. Então, a Telebrás hoje ela é responsável por montar uma rede segura para fornecer então, a banda larga para todas as instituições do governo federal. Dentro dessa rede segura, e aí então se aumentou então, toda a característica da Telebrás para sua estrutura de rede. Hoje a nossa rede contém 28 mil quilômetros de fibra, seu backbone. Já em dezembro desse ano vai ser o nosso satélite geoestacionário vai ser lançado, entrando em operação em março de 2017. Tá? Então, o que vai possibilitar a visada, como a gente chama, em todo o território nacional. Então, todos aqueles pontos hoje que não têm condições de ter internet ou que pagam muito caro, vão ser atendidos pela Telebrás. Eu vou citar aqui, então, como eu falei, que como a gente depende sempre da legislação, ao contrário da nossa vida privada, onde a gente pode fazer tudo que a lei não proíba, né? A gente só pode fazer tudo que a lei permita. Então, quando foi criada a Telebrás, ou melhor, reaberta, com o decreto 7175, ficou bem específico os nossos objetivos, né, e os nossos deveres, que são eles: massificar o acesso à banda larga, promover a inclusão digital, ampliar os serviços de governo eletrônico e facilitar aos cidadãos o uso de serviços do Estado, promover a capacitação da população para o uso de tecnologias de informação, fornecimento para escolas, universidades e institutos de pesquisa. São os principais elos de atuação da Telebrás. Dentro desse período, então, de 2009, que foi elaborado o plano, e 2010, que a Telebrás então, entrou como agente dessa ação, ocorreram aí alguns desafios novos. Tá? E um deles foi a Copa do Mundo. Não foi divulgado, e hoje é até pouco divulgado também, mas a Telebrás ela foi responsável pela rede de comunicação da Copa do Mundo. Tá? Então, que para nós foi um grande desafio, mas também que acelerou o crescimento da própria estrutura da Telebrás. Com certeza, se não tivéssemos a Copa do Mundo, não teríamos hoje esses 28 mil quilômetros de estrutura de fibra do nosso backbone. Então, foram, na verdade, duas Copas, né? A Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Nesse legado, que acaba possibilitando então, que a gente acabe chegando em grande parte do território nacional e que vai poder fornecer para todas as entidades federais, inclusive essas escolas. O último desafio, ou melhor, o mais presente, que casa com o público desse evento, inclusive, foi a Campus Party.
A Telebrás foi a fornecedora do banda larga do Campus Party, com 40 GB. Foi muito bem, não sofreu quedas, inclusive como na Copa do Mundo. Tá? Nós recebemos dois prêmios por não ter nenhuma queda. Foi a primeira Copa do Mundo com um sinal totalmente digital, em cima de fibra, não teve rádio, foi toda em fibra, nas 12 sedes, com dupla abordagem, ou seja, foi a primeira linha em todas as Copas do Mundo. E aí o porquê, então, da minha escola mais inteligente. Para atender aos nossos deveres e atribuições, a Telebrás vem em constante construção de diversos projetos para atendimento ao cidadão. E o Minha Escola Mais Inteligente, então, é um deles e talvez o principal, é o que mais nos dá orgulho, dado que conseguimos reunir 2 ministérios e algumas outras empresas do governo federal para estruturar algo que está muito disperso. Existem diversos programas de tecnologia voltado para a educação, mas realmente está disperso. E hoje, provavelmente, a Telebrás vai ser o elo para conseguir reunir e levar realmente o principal objetivo desses projetos, que é equalizar a educação no Brasil. Levar a tecnologia e, assim, trazer o acesso de aqueles que não têm tanto, como, por exemplo, as áreas mais distantes. Hoje a gente percebe que tem diversas unidades do Brasil que têm escolas maravilhosas e por que não as outras não têm isso? Então a ideia é, através da tecnologia, equalizar esse ensino e deixar o mais próximo possível, tanto das escolas públicas como privadas. Bom, ali, então, como está escrito, é motivação. Eu até gosto de falar que não é motivação, é o que nos permite. Tá? O que nos permite trabalhar em projetos como esse é, então, esse decreto 7175, que é a abertura da Telebrás, o Plano Nacional de Banda Larga, e como eu mostrei, a própria definição. Então, o projeto Minha Escola Mais Inteligente nada mais é do que massificar o acesso à banda larga, porque o projeto ele não vai atender simplesmente a escola e toda a comunidade. Fornecer para escolas, universidades, institutos de pesquisa e promover a capacitação da população para o uso de TICs. Bom, essa é a realidade da situação das escolas brasileiras hoje. Tá? Um grande número de analfabetismo, um percentual interessante de meninos na escola, mas apesar dessa massa de 81,2%, a gente ainda tem um analfabetismo muito grande. Média de anos no estudo, 7,7 anos, matrículas de 40, na educação básica de 40 milhões, e número de professores de 2,5 milhões. Esse é outro ponto. Como capacitar 2,5 milhões? Sem o uso da tecnologia, com certeza fica muito difícil. É o que hoje a gente verifica na educação, é muito estagnado, e hoje o governo não tem uma união, algo que unifique. Tá? Qualquer curso, mesmo aqueles à distância, não chega perto do professor. Muitas vezes ele tem que se deslocar a centros para poder fazer aquele curso que seria à distância. Aqui, então, o quantitativo de escolas e a divisão entre urbanas e rurais. Tá? São 128 mil escolas, sendo 62 mil, urbanas e 65 rurais. Tá? São 9 mil muito grandes, 13 mil grandes,
20 mil médias, 16 mil pequenas e 3 mil muito pequenas. Aqui é considerado, só para termos de escala, escolas muito grandes, escolas com aproximadamente 800 alunos. Seriam escolas muito grandes. Aqui tem um dado muito importante para o próprio programa, e mais à frente eu explico por quê. Os dados mostram que, apesar da dificuldade que se tem hoje com o uso de banda larga, os alunos, ou seja, as pessoas com idade escolar, eles têm grande acesso a essas tecnologias. 95% utilizam o computador, 93% acesso à internet, 42% acessam na escola e 80% acessam a internet pelo celular. Aqui, mais uma vez, a realidade, então, dos pontos das escolas. 41% dessas escolas possuem conexão de até 2 MB. 96% das escolas com conexão de Wi-Fi não possibilitam o uso dessa rede para os alunos. Ou seja, essa rede de 2 MB ela é subutilizada muitas vezes, porque ela é uso simplesmente administrativo. Quão muito é utilizada no laboratório. São 22,4 computadores em média em cada escola, sendo que 18,9 estão em funcionamento. 30 mil escolas rurais não têm acesso à internet. E esse é o ponto. Nós precisamos utilizar toda essa estrutura para chegar lá. Eu acho que esse grande elemento que vai chegar nesses pontos dessas escolas rurais é o nosso satélite geoestacionário, é chegar lá. Então, o objetivo do programa, que é dotar de rede de comunicações de TI as escolas públicas, garantindo com alto desempenho acesso, conteúdo, educação cultural, profissionalizante, recreativo, de forma integrada e alinhada com as políticas do MEC, considerando a centralidade do professor e do estudante. Ou seja, é deixar de utilizar essas redes, que também são muito caras, porque são utilizadas a rede privada, simplesmente para o uso administrativo, até muitas vezes por medo de uso das redes pelos alunos, ou até mesmo em perícia, que não tem técnicos que consigam dar características àquela rede que permita os alunos utilizar. Então, não podemos chegar aqui também e culpar aqueles agentes ali que estão na escola por não liberar o sinal, porque também a gente sabe que as pessoas que trabalham com isso que a gente não pode simplesmente liberar o sinal. Tu tem que colocar alguns filtros e barrar alguns acessos, senão aí tu mata aquela rede ali. Então, mas tem essa pessoa responsável lá? Geralmente não. A primeira etapa do projeto prevê 30 mil escolas, 20 milhões de alunos até 2019, tá? Priorizando aquelas escolas com o menor índice em avaliação e as com menor custo, ou seja, tu vai pegar aquelas escolas que estão piores avaliadas e aí dentro daquelas escolas pegar que tem menos custo, geralmente as que estão mais próximas do centro, tá? Então dando um exemplo, geralmente vou pegar o interior do Rio Grande do Sul, vou pegar aqui Camaquã, tu tem uma escola rural lá, provavelmente o programa vai priorizar essa escola e atendimento da forma que vai ser mais barato. Por que falado isso? Porque a gente tem que considerar todas as tecnologias disponíveis e possibilidades. Tá? Não é toda a escola rural que a gente vai lá e lançar satélite. O satélite, ele, mesmo sendo próprio, ele é uma tecnologia cara. A gente vai seguir a hierarquia, vai tentar atender primeiro por fibra, rádio, se possível, aí sim, em último caso, o satélite. Para a elaboração desse projeto, tá, só ressaltando que esse escopo ele foi todo elaborado pela Telebrás e outras instituições civis e que foi encaminhado então para o MEC, apresentado ao MEC, para aí sim finalizá-lo. Tá? O MEC sofreu uma aprovação do MEC, mas toda a ideologia dele veio da Telebrás e nessa ideologia se considerou todos os esforços já realizados pelo próprio Ministério da Educação. Como, por exemplo, o programa ProInfo. O programa ProInfo são os laboratórios nas escolas. Tá? Então, vão ser utilizados toda essa estrutura já criada pelo Ministério da Educação.
A Proinfo são esses laboratórios que tem hoje com 85.489 unidades. Computador interativo. O que é o computador interativo? São lousas digitais e mais o projetor nas salas de aula. Tá? Então, o modelo projetado então, pela Telebrás, tá? É a utilização dos conteúdos do próprio MEC e aqueles que já existem. Dentre eles, um novo que está sendo lançado agora é o Macflix. Também já vai entrar nessa plataforma. Então, concentração dos dados em nuvem. O centro de dados, o data center, será utilizado o data center da Telebrás, que está em conclusão lá em Brasília. Então, já vai ter essa facilidade de comunicação com o próprio Ministério, além das utilizações de data centers regionais, utilizando a estrutura de outras instituições federais, como, por exemplo, o SERPRO e a própria DataPrev, né, que tem concentração de dados regionalizados. Além de uma estrutura na própria escola, uma estrutura de cache, ou seja, aquilo que for mais acessado já vai ter um acesso local. Esse aqui é o modelo, então, já utilizado, é um exemplo real da Escola São José dos Campos, interativa em São José dos Campos. Esse aqui seria um modelo completo, com o projetor, internet banda larga disponível em toda a escola, o professor com o notebook e cada aluno com o seu tablet. Ali, então, o professor elabora toda essa aula interativa, acessa conteúdos que precisam ser acessados na própria internet e tem toda a interação juntamente com os alunos. Aqui cabe, esse aqui é vamos dizer que seria o plus, tá? O programa ele não prevê partir daqui. Por quê? Porque esse é o modelo mais caro. Aí, voltando aquelas informações que eu acabei passando para vocês, se tem que 80% dos estudantes já acessam a internet pelo seu celular. 42% acessam a internet na escola. Geralmente até apenas o seu próprio pacote de dados. Então, o que você está vendo para baratear esse start do projeto? É de permitir que eles utilizem suas próprias plataformas. Então, todo o processo ele já está sendo desenvolvido e entregue nas plataformas iOS e Android. Para o quê? Para poder baratear o programa e não sair já. Então, eles usam seus dispositivos e isso dá uma economia nos custos considerável. Então, nos estudos para formatar esse projeto, foram feitas diversas pesquisas e se mostrou, e se buscou em projetos semelhantes em outros países, como Finlândia, Espanha, Chile, o próprio Uruguai, e foram ver por que deu certo. E a questão até muito simples, às vezes até óbvia: planejamento. É necessário um planejamento inicial para poder, então, fazer com que esse projeto dê certo. Aqui, então, dentre todas as etapas, e essas cores diferentes, que significam? Que as amarelas são responsabilidades principalmente do Ministério da Educação, a verde, que a regulação é da agência responsável, que é a Anatel, e a parte de tecnologia, de gestão e tecnologia, com o agente, que é a Telebrás. Bom, visão. O exercício de visão, então. O governo brasileiro deverá coordenar um pacto federativo com recursos suficientes permanentes para que a utilização de TICs nas escolas possibilite uma educação mais equitativa, de qualidade e acessível a toda a comunidade. O que isso quer dizer? É que não basta a gente startar o projeto sem ter uma continuidade, um programa do governo que garanta a continuidade desse projeto. Que ele não seja simplesmente um projeto, que ele seja um processo. Então, equivale tanto com a questão de custos. Aqui o que a gente está lançando, chamamos de CAPEX, né, o início da operação. Então, a gente tem que prever e ter garantias dos próprios governos e nas políticas públicas que vai ter a operação, que vai ser mantida essa operação. Plano de metas.
que também foi elaborado com as expectativas do próprio Ministério da Educação, e prevê esses recursos iniciais. O Ministério das Comunicações disponibilizou esses 500 milhões em 2016, foi esse o nosso start apresentando lá para o Ministério da Educação. Esse recurso é advindo de um leilão de frequências feito esse ano para as operadoras. Tá? E dessa arrecadação, 500 milhões, então, o Ministério das Comunicações repassou para esse projeto. Com essa informação e essa garantia do Ministério das Comunicações, então o Ministério da Educação garantiu que em 2017 investiria os 400 milhões, 2018 500 milhões, 2019 600 milhões. A contrapartida dos estados e municípios ao aderir esse programa é justamente isso que eu estava citando agora, a operação. Vai ter que fazer toda a manutenção, treinamentos, vai ter que ser responsabilidade daquele município, estado que está aderindo a esse projeto e propriamente o próprio governo federal, então, garantindo dar o suporte necessário. Essas são as metas do programa para 2019. Foi calculado pelo uso per capita, né? Nós fizemos de trás para frente, tá? Quantitativo, o uso per capita de banda necessário para chegarmos a esses números. Então, escolas muito grandes demandam pelo menos 100 mega. Tá? Salientando que esse 100 mega ele é um link dedicado, ele é diferente do que nós utilizamos em casa. Tá? Então, tá, grosso modo, podemos multiplicar pelo menos por 10 a capacidade daquela internet que nós possuímos em casa, tá, da DSL normal. Tá? Então, só para que os números fiquem mais claros. Então, escolas muito pequenas, pelo menos 10 megas. A escola rural, né, nas rurais, ela tem uma capacidade menor, porque se considerou que se considerou provavelmente o provável uso da banda de satélite. Tá? Por ela ser muito cara e os números também das escolas, o número médio de aluno também é muito menor. Então, uma escola pequena, realmente, ela já está com um quantitativo de aluno bem menor mesmo que as do município. Que eles, como eu disse, as muito grandes partem de 800 alunos, então eles têm uma faixa ali, e que as rurais, às vezes, têm escolas com, sei lá, menos de 100 alunos. Aqui, só para dar um exemplo de uso de capacidade, a Telebrás forneceu a internet para Festa da Uva esse ano. Nós disponibilizamos 500 mega para o evento. No dia que teve maior lotação, que tinham 350 mil pessoas, foi utilizado o pico de 15 mega. Os resultados esperados, então, são a melhoria dos índices educacionais, redução da desigualdade do ensino, capacitação dos docentes, modernização da tecnologia do ensino, produção, compartilhamento de conteúdos e maior dinâmica na administração escolar. Desses, eu gostaria de dar destaque realmente à redução da desigualdade do ensino. Hoje são investidos milhões, até bilhões, nesse intuito, só na produção de material. Na produção de material, e não consegue acompanhar, o governo não consegue hoje dar conta de deixar as escolas iguais, nem com o próprio material. Só nesse ponto, os investimentos do Ministério da Educação nesse programa já vai ajudar muito. Porque vai criar o conteúdo lá e já vai ser distribuído de forma igual, né, ao mesmo tempo, todos vão receber. A própria capacitação dos docentes, aí, como eu citei anteriormente, vai acabar com essa questão do cara ter que se deslocar do município dele para outro. Então, aquelas escolas, toda escola hoje vai ser um polo. Não sei se é de conhecimento, mas hoje o governo também já tem diversos programas nessa área. Um deles é a Universidade Aberta do Brasil, que são cursos elaborados pelas principais universidades federais do Brasil, como URGS, USP, Universidade Federal de Santa Catarina, de graduação, pós-graduação e mestrado. Ele já existe, ele é todo
toda a distância, mas geralmente ele tem polos regionais que a pessoa teria que se deslocar lá algumas vezes ao mês. Isso acaba. E um outro ponto crucial para aquele que acaba travando esse programa é a falta de capacidade de banda das pessoas. O cara não tem acesso à internet. Vou chegar lá numa área rural, quero dar curso de agronomia, veterinária, o cara vai só veterinária, é claro, ele teria que ir a laboratórios, hospitais veterinários, se deslocaria poucas vezes, mas ele não tem acesso, ele não consegue assistir às aulas porque não tem banda larga em casa. Com o Minha Escola Mais Inteligente, ele vira um polo. Ele pode assistir às aulas lá naquela escola que participa do programa. Ele não vai precisar mais ter em casa, ele vai lá na escola e acessa. Bom, como citei ali, então, amarelo, o conteúdo ele vai ser elaborado tanto pelo Ministério da Educação e demais entidades civis que elaboram esses conteúdos e vai ser distribuído de forma automática, então, para essas escolas e institutos que estarão no programa. A regulação que fica a cargo da Anatel, isso já existe, tá? Já é previsto na legislação e no próprio Plano Nacional de Banda Larga, que ele é anterior até mesmo à Telebrás, já definia que as operadoras que atuam no mercado já deveriam fornecer um percentual do seu mercado a um preço barato. Tá? O que diz o Plano Nacional de Banda Larga hoje, que a Telebrás é o principal agente? É tu vender a R$ 35,00 por um mega para aquele cidadão. Um percentual de todas as operadoras deveria seguir esse plano, além do fornecimento nas escolas, instituições de pesquisa, como está lá no decreto 7175, ele já existia anteriormente. Aí se viu que não foi cumprido e foi obrigado então a montar um agente público a fazer cumprir. Então, aqui a gestão e monitoramento ele é compartilhado entre o MEC, pois ele que vai fazer a gestão das pessoas e até mesmo a Telebrás vai dar treinamento para não ter aquela situação que eu também citei, do não ter um profissional que saiba lidar com as tecnologias no local. Então, a Telebrás, como vai ser a responsável por dar esse treinamento para aquela pessoa, as pessoas responsáveis no local, e a gestão toda com o próprio MEC. Então, toda a tecnologia vai ser desenvolvida pela Telebrás e ela que vai absorver esses recursos para atendimento. Tá? Aqui, quando a gente fala também, não é quando fala na rede, principalmente no interior, vai ser utilizado mais uma vez aqueles provedores regionais. Tá? Para quem está habituado a linguajar, vamos dizer assim, a última milha, que seria aquele ponto de uma estação, tá? De fornecimento de banda larga com a fibra até aquele ponto a ser atendido, muitas vezes onde a Telebrás não tem uma rede na cidade, vai ser fornecido pelos provedores regionais. E a Telebrás vai fazer essa gestão de todo esse conteúdo. Os 4 elementos fundamentais, então, do próprio programa, que é aluno, professor, tecnologia e conteúdo. O planejamento estratégico e implantação montou-se, então, todo esse diagnóstico para apresentar, principalmente ao Ministério da Cultura e até mesmo ao Ministério do Planejamento, para que seja aprovado esse projeto. Então, diagnóstico e seleção, integração dos programas de formação continuada do corpo docente, integração das matérias específicas adequadas de cada etapa, passando, então, para a infraestrutura, modelo em nuvem, implementado com um servidor que permite harmonizar conteúdos, financiamento, aquisição e instalação de hardware, software, manutenção e operação, plataforma para apoio aos professores, gestão e administração, equipamentos, conexão à internet, Wi-Fi, centro de mídia, projetor e lousas interativas, sistema de gestão administrativa e os conteúdos, centros de mídia e transmissão de conteúdo, segurança e sistemas de gestão das escolas.
Os custos, então, que foram levantados para chegar àquele ponto do slide anterior são aqueles lá já mostrados. Então, os 500 mil vindos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Comunicação, e os demais repasses do Ministério da Educação. Bom, pessoal, o programa, basicamente, ele é isso, tá? Ele foi aprovado esse ano, mês passado, pelo próprio Ministério da Educação. A gente torce muito para que seja mantido e comece a operar, mas já estamos operando em 2 escolas. Já tem uma escola em Brasília e o estado da Bahia e já está implementando também o projeto. O primeiro estado a implementar o projeto é o estado da Bahia e já iniciou então as operações. Na escola modelo lá, então, que chama Elefante Branco, em Brasília, já está com aquele mesmo formato que eu demonstrei, que está completo, com todos, vamos dizer assim, aquele com um custo maior, que até mesmo os equipamentos são distribuídos para os alunos. Bom, fico aberto a questionamentos. Sim. Sim, não, ele começa desde o fundamental, tá? Todas as séries. Aí vai ser adaptado e aí como formatado pelo próprio MEC, dando as demandas. Eles vão criar o projeto a ser desenvolvido, né? Quanto à questão da internet, não vai ser voltado, também não vai ser liberado, porque tu vai ter que criar alguns filtros, por exemplo. Não dá para deixar ele totalmente aberto, porque senão ele vai entrar num torrent da vida, vai ficar fazendo download de filme, de série lá, e ele mata a rede da escola. Tá? Mas como citado ali, ele vai deixar um amplo espaço para a questão de interatividade bom, enfim, até fala no slide ali, agora me faltou a palavra, desculpa, mas não, vai ser aberto. Agora, qual vai ser o nível dessa abertura, eu não sei, mas eles no próprio programa, eles prezam para a questão de liberdade de buscar o que ele quiser, né? Isso. Não. É porque o que acontece lá, tu vai ter que ter uma capacidade de tanto de download e upload, justamente pelo conteúdo que vai ser utilizado. Lá tu vai ter videoaulas, isso requer uma capacidade superior. Lá no caso da Festa da Uva, tu não tinha essa demanda. Tu vai ter uma demanda de cara que está tirando foto, está postando uma foto no Facebook, está mandando alguma coisa pelo WhatsApp e ele dá picos pequenos, não é contínuo. É bem um consumo bem mais simples esse da Festa da Uva. Por isso, no caso das escolas, tu vai ter que ter uma capacidade mínima, nem tanto pelos acessos que vão ter dos alunos, e sim do conteúdo que está sendo gerado, vamos dizer assim, lá de Brasília para o Brasil inteiro. Bom, pessoal, então eu gostaria... Alguém mais tem algum questionamento? O pessoal que chegou por último, né? Bom, então eu gostaria de agradecer mais uma vez o FISLI por nos dar esse espaço para divulgar esse programa, que é importante que seja divulgado, né? Porque muitas vezes passa a imagem que não são feitas ações, mas estamos trabalhando bastante e duro para melhorar justamente no ponto que eu acho que é
que pode e vai facilitar, que é na tecnologia. Então, as reduções e custos que vão ter são incríveis. Então, qualquer outra ação que hoje são elaboradas, muitas vezes depende de gente. Isso é o que a gente tem que eliminar. Então, acho que a salvação realmente é a tecnologia. Um grande exemplo mesmo é a própria de formato, o novo formato que está se fazendo é a própria Telebrás. Hoje é uma empresa com atuação nacional e que é muito enxuta e o cenário dela é de formação de parcerias entre outras entidades federais, o que nos possibilita, então, um grande diferencial até mesmo no próprio mercado de telecomunicações. Hoje a gente tem a rede, posso dizer que a gente tem uma rede, a rede de fibra, o nosso backbone é um dos mais seguros do Brasil. Tá? Ele passa por um caminho totalmente diferente das operadoras privadas, porque consome na rede da Eletrobras. Tá? Então, toda a nossa rede, ela está, enquanto as fibras normais vão passar geralmente num poste, esses de ruas, como a gente vê, a nossa passa lá naquelas torres de alta tensão, vocês que a gente vê na estrada, sabe? Então, aquele último fiozinho lá em cima, que é o para-raio, é lá dentro que passa a rede da Telebrás. O outro ponto que a gente passa, que é usando o espaço da própria Petrobras, são dentro dos gasodutos. Então, o rompimento de fibra não é praticamente inexistente. É muito difícil. Então, com muito orgulho que a gente acaba falando isso, porque conseguiu uma coisa que é muito difícil de fazer muitas vezes, apesar de ser um tanto óbvio, que é esse encontro entre a estrutura do governo. Tá? Então, é bem interessante, isso que vai nos dar essa segurança digital que a gente precisa para o governo federal e possibilitar, então, programas como esse. Então, gostaria mais uma vez de agradecer. Muito obrigado pela atenção de todos. Bom evento.